Existe um livro, quem queira também, do mestre Samael, chamado Endocrinologia e Criminologia. Pode baixar no nosso site, gnosbrasil.com/biblioteca. E ali o mestre Samael fala sobre os diferentes tipos de clarividência que permite a gente perceber, por exemplo, o mundo astral e mental, o mundo psíquico. E ele fala inclusive várias enfermidades psíquicas que tem como resultado dessas enfermidades a clarividência. A pessoa é vidente. Esquizofrenia é uma dessas enfermidades, por exemplo. Então, entenda que a faculdade psíquica mal utilizada pode causar dano ao ser humano, né? Mas bem utilizada, que é como Sim. a gente busca desenvolver nos nossos cursos, nas nossas conferências, através do desenvolvimento positivo dos chakras, não é? Através do despertar da consciência, da união com nossa parte espiritual, e aí sim essas ferramentas vão se desenvolvendo de uma forma harmoniosa, né? Para que a pessoa possa colher os benefícios, os frutos dessa árvore maravilhosa que é a árvore da vida, né? Porque esses são frutos. É fundamental que haja uma concatenação, uma integração entre o desenvolvimento psíquico e o espiritual. Quando há um super desenvolvimento psíquico e o desenvolvimento da conquista ou da integração espiritual da pessoa com a sua espiritualidade interior profunda não acompanha esse desenvolvimento psíquico, pode causar, digamos, um tipo de aberração extrema na própria estrutura interna da pessoa, onde o superdesenvolvimento psíquico não acompanhado pela integração com a conexão ou com a reconexão espiritual em si mesma pode levar a certos efeitos indesejáveis dentro do que é realmente a meta da essência humana na escola de aprendizado dentro do reino humano, que é encarnar esses elementos do mundo espiritual. Abro um parêntese aqui em nome até do nosso Instituto Gnós Brasil, que ele cita aqui, por exemplo, o espiritismo, do ponto de vista de Kardec, que é algo que ele escreve, como o Eduardo colocou, com um objetivo específico de experimentação, objetivo de investigação, e que a Gnose respeita todas as religiões, seitas, escolas, que são, como diz o mestre Samael, todas pérola, né, no colar de ouro da divindade. Então, que a gente respeita demais todos os buscadores, inclusive, quando aparecem no nosso curso, se elucida muito disso de acordo com a visão gnóstica mostrada aqui pelo Eduardo. Então, foi muito, muito bem explicado. Isso que você colocou, Eduardo, no Espiritismo, isso é uma ferramenta, foi criado como uma ferramenta para que a pessoa experimentasse o mundo psíquico de uma forma mais evidente, né? Exatamente, não, inclusive a gente já deu essa aula num canal espírita, inclusive, o canal de TV espírita, né, Boas Novas, um grande amigo nosso que sempre nos convida também, e real, são questão de termos, né, termos, o que o espiritismo chama de uma coisa, nós chamamos de outra, né, então quando se adequa aos termos, fica claro para a gente entender. Então, ou seja, o que nós chamamos de espírito é outra coisa do que os espíritas chamam de espírito. Por exemplo, o que nós chamamos de mundo espiritual é outra coisa do que no espiritismo se chama mundo espiritual, né? No espiritismo se chama mundo espiritual o mundo psíquico, o mundo astral, mental, para onde vão os falecidos, né? Os mortos. Nós não chamamos esse mundo de mundo espiritual, chamamos de mundo psíquico. E chamamos de mundo espiritual algo que está além disso. Né? Essa é a diferença de termos para a gente entender. Né? Perfeito. Então, perfeito. Eduardo, uma perguntinha. Pode concluir esse pensamento? Não, eu ia só terminar de colocar o outro triângulo. Né? E primeiro fazer uma revisão aqui, porque a gente falou bastante coisa. Então, olha só, embaixo na figura, para quem está vendo, para quem não está vendo, nós vamos falar. Nós temos aqui 4 esferas. Uma representando o corpo físico, outra a energia vital, o corpo vital, outra o corpo astral ou emoções e outra o corpo mental ou mente, né? Esses 4 formam o mundo da personalidade, onde a essência está aí, a consciência está aí encarnada. Depois disso, tudo isso é matéria, né?
Depois disso está o mundo espiritual, que é o que nós chamamos de real ser, de homem real, de verdadeiro ser em cada um, que é a tríada espiritual composta pelo espírito, a consciência, ou também chamada alma espiritual, e a alma humana, ou vontade, ânima. E por último, nós temos uma terceiro aspecto, terceira tríada, que é o mundo divino. O mundo divino está muito além disso. Isso que a gente falou até agora é o homem, o ser real. O homem não de gênero, né? Homem e mulher, é o homem, né? Aí agora nós vamos falar de Deus, que está muito além disso, está muito além do homem, está muito além do espírito e está muito além da matéria. Entende? Então, o conceito de Deus para nós, gnósticos, é algo que está muito além do espírito e está muito além da matéria. Porque às vezes a gente mesmo... É o que se chama de... Gnosticamente se chama de logos, exato, não é isso, Eduardo? Teosofia usou esse termo, né? Blavatsky, primeiro logos, segundo logos, terceiro logos. Né? Mas aí cada religião deu um nome, né, a essa tríada. Por exemplo, Brahma, Vishnu e Shiva no hinduísmo, Tum, Ra e Nut no Egito, nós vemos aí Pai, Filho e Espírito Santo no cristianismo. Mas é importante entender que essa tríada divina, Deus em cada um de nós, está além da matéria e além do espírito, porque às vezes nós, gnósticos, entendemos Deus como espírito, ou confundimos Deus com espírito. Claro, o espírito é Deus em mim, porque é a vida individualizada aqui. Mas esse Deus, isso que nós chamamos Deus, ou mundo divino, entende que é um mundo de forças, não existe nenhuma individualidade. Está muito além da personalidade, que ficou lá embaixo, está muito além da individualidade real, que é o nosso real ser, e está muito além do ego. Não tem nem individualidade. Diz assim... É uma energia totalmente livre, totalmente né? Porque livre. Se você imagina uma individualidade, a energia já tem que estar condicionada. Então diz Se ela está totalmente livre, não pode existir individualidade. Exato. O termo que usa o mestre Samael fala que Deus não é um indivíduo nem divino e nem humano. Né? Porque existem indivíduos divinos e indivíduos humanos. Ele diz, Deus não é um indivíduo nem divino nem humano. É uma força cósmica que está em tudo. Ele fala, o Cristo é uma força cósmica que flui no núcleo de cada átomo. Ou seja, uma energia, uma força que está em tudo que existe. Então, quando nós falamos em mundo divino, nós estamos falando de um mundo de forças, de energias. Nós estamos falando do mundo de luz, calor e som, ou vibração. Entendendo que o Pai se associa à vibração, isso que as religiões chamam de Pai, seja o nome que derem. Isso que as religiões chamam de Filho ou de Cristo, nós no cristianismo, está relacionado à luz, à vida. Isso que nós chamamos de Espírito Santo, Shiva, e tantos nomes, né? Osíris, Nut, é calor. É calor. Então, luz, calor e som é o mundo divino dentro de nós. Entenda que a máxima aspiração nossa é nos conectar lá em cima com o mundo divino. Só que para nos conectar com o mundo divino, a ponte é justamente o mundo espiritual.